Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula do mês de novembro e a nossa aula de hoje para a gente falar sobre o sucesso. Como ter sucesso dentro da personalidade 4. Um tema tão legal para a gente falar, tão desafiador. Um dos pontos que as pessoas acham que o tipo 4 tem dificuldade em ter sucesso é porque é um dos padrões dentro do Eneagrama que mais se auto-sabota, né? A autossabotagem, ela é um padrão, né, um mecanismo de defesa que acontece em vários perfis de personalidade, em todos, na verdade. Todo mundo se auto-sabota, todos os seres humanos se auto-sabotam. O fato é que a personalidade 4, a autossabotagem, ela fica muito mais evidente, parece que ela é muito mais clara. Então, parece que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, né? E essa falta de constância, as oscilações de humor, todas essas variações de emoções que acontecem dentro dessa personalidade faz com que a autossabotagem ela se torne mais visível. Para a gente contextualizar um pouquinho, gente, autossabotagem é um processo que acontece dentro do nosso subconsciente. Ninguém, nem o tipo 4, nem os outros perfis do Eneagrama, se auto-sabota de propósito. Nem o ser humano consciente vai lá e aperta seu botão de estragar tudo de propósito. Ah, eu me auto-saboto porque eu... Não, ninguém faz isso. A gente não quer, todo mundo quer crescer, quer expandir, quer ter sucesso, quer ser feliz, todo mundo quer. O padrão de autossabotagem, ele acontece no nosso modo subconsciente, ou seja, ele fica armazenado dentro de um lugar da nossa mente, acontecendo, rodando um programa, um piloto ali, que a gente não consegue ver o que está acontecendo. Então, dentro da personalidade 4, qual é esse autossabotador que fica ali e que faz com que a gente fique rodando muitas vezes e não dá esse próximo passo? A personalidade 4, ela está estruturada em cima de uma crença raiz, que eu chamo, uma crença básica. De quê? De que ser feliz não é bom. Tá? Então, segurem-se nas cadeiras se vocês nunca ouviram uma aula minha de tipo 4, porque a gente vai começar a aprofundar aqui. A crença raiz e principal dentro da personalidade 4, que fica lá no subconsciente, a gente não tem consciência dela, tá? A gente não tem essa consciência clara. A gente tem esse padrão inconsciente de que ser muito feliz, estar bem, não é bom, não é tão positivo. Por que a gente tem essa crença? Bom, inúmeros motivos foi o que pode ter gerado, mas na base a gente gravou que o tipo 4 ele teve um amor. O tipo 4 em essência é amor, todos os perfis em essência são amor. Porém, ao desembarcar nessa jornada, né, ao chegar nessa experiência chamada vida, a gente passou dentro dessa personalidade por episódios, situações que fizeram a gente perder essa sensação de ser amado, perder a noção de amor. Por perdermos a noção de amor, nós também acreditamos que se eu não tenho amor, se eu perdi o amor que eu tinha, é porque eu não tenho valor suficiente para ser amado. Então eu passei a acreditar inconscientemente, lá desde que eu estava na barriga da minha mãe, muitas vezes nesse processo, né? Eu passei a acreditar que eu não tenho valor o suficiente para ser amado porque eu perdi esse amor aqui. Em algum lugar eu perdi esse amor. Então, o que começa a acontecer? Se eu não tenho amor, eu não tenho valor para ser amado, eu começo a andar pela vida acreditando que eu vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me acham um patinho feio, as pessoas... Patinho Feio é um dos livros que mais combina, né, com personalidade 4. Então, eu vou achando que eu sou muito inadequado, que eu tenho algo errado comigo. E essa sensação, ela é muito forte dentro do inconsciente da personalidade 4. Tem algo de errado comigo. Alguma coisa na minha vida é errada. Eu faço tudo errado, as coisas elas não acertam porque eu tenho algo errado. Então, eu vou tendo essa sensação de que tudo está errado. Comigo tudo dá errado. Ah, comigo não funciona. Entramos nesse padrão muito forte da reclamação e da vitimização.
Por tudo isso, pela perda do amor, entendi que eu não tenho valor o suficiente, né? Entro na vida achando que as pessoas vão me rejeitar, vão me abandonar, ninguém gosta de mim, eu não sou digno de ter amor, eu não sou digno de ser amado. Então, o 4, tendo essa perspectiva, né, avaliando essa perspectiva de mundo, ele começou a criar uma estratégia para ter amor. Poxa, porque eu não posso sobreviver nesse mundo sem amor. Como é que eu vou viver aqui sem amor? Não dá. Eu preciso dar um jeito de ter amor, de ser amado. Então, qual foi a estratégia que o tipo 4 achou de ser amado? Uma das principais estratégias é ser diferente. A busca por ser especial é a busca por ser diferente. Eu não quero ser igual à maioria. Eu não quero ficar no meio e ser comum igual a todo mundo. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser especial de algum jeito para eu ter esse amor. Então, essa estratégia faz com que eu ache jeitos de ser diferente. O problema aqui é um dos grandes desafios inconscientes, é que os jeitos que a gente achou de ser especial e diferente, às vezes eles são meio distorcidos. E a gente começou a gravar dentro dessa crença original de que, porque, né, ser feliz não é tão bom assim, é que, cara, quando a percepção do mundo, quando as coisas elas dão errado, eu ganho mais atenção do que quando as coisas dão certo. Quando as coisas elas saem assim do eixo do normal, do andar no fluxo e dá uma bagunçada, eu ganho mais atenção. Então, em exemplos, né, que a gente pode ter armazenado, mas normalmente desafios em casa, como separações, como doença, como problemas financeiros, vários desafios que são considerados ruins, ou seja, que são um problema. Quando criança, nós sentimos que, de alguma forma, esses problemas, eles me traziam mais amor. Por exemplo, quando todos os seus pais estão trabalhando, estão fora, não tem tempo para nada, mas aí você cai e quebra o pé. Caiu lá, quebrou o pé, todo mundo parou de trabalhar e foi cuidar de você. E foi lá te atender, e te levou para o hospital, e cuidou de você, e ficou um tempo em casa, tirou férias para cuidar de você. Tem todo um movimento que aconteceu quando não estávamos em um momento bom. Observa, pega aí esse gancho aqui para você começar a observar. Porque em algum ponto, como tipo 4, nós entendemos o mundo nesse lugar. Estar muito feliz, muito de bem com a vida, não é tão positivo assim, porque eu não tenho tanto amor. O amor vem desse lugar aqui, do desafio, tá? Então, quando a autossabotagem ela começa a acontecer, por que a gente se autossabota tanto? Por que cargas d'água a gente tá lá andando, né? Vocês já sentiram essa sensação? Vocês já sentiram? Acordei de manhã e disse: agora eu vou dominar o mundo, agora eu vou fazer tudo. Pode deixar comigo que eu vou arregaçar as mangas. E surgiu uma motivação, uma vontade de fazer as coisas que surge de um outro mundo. E você diz: agora eu vou, agora vai. Seja dieta, seja exercício físico, seja um projeto, seja seu trabalho, seja um raio que o parta. Se começou e você diz: agora vai, porque eu vou fazer, porque não sei o quê. E começou muito empolgado numa motivação, numa intensidade, numa adrenalina. De repente, passou. A motivação, a vontade, aquela energia toda foi sei lá para onde. E você está lá num lugar, você diz: meu Deus do céu, não tenho vontade de fazer nada, não quero fazer isso daqui, isso é um saco, o que eu vou fazer com isso? E você não consegue sair de lá, você está ali. E aí, né, passa esse período, daqui a pouco vem de novo o quê? A onda. Não, mas agora eu vou fazer. Porque eu vou fazer, porque agora eu vou fazer acontecer, porque eu vou lá. De novo, a onda baixa. Então, vocês devem ter essa, né? Vocês se identificam com isso? Tipo, faz sentido esse movimento? Todo mundo? Então, esse movimento é o que a gente chama, né, da autossabotagem. Se você começar a observar, perceber com uma sutileza
você vai começar a perceber que a baixa, ela começa, foi muito estudado, esse ponto aqui foi muito estudado por mim, para eu entender isso. Você não tem ideia quanto tempo da minha vida eu dediquei estudando esse movimento para trazer isso aqui para vocês com clareza. Então, o movimento, ele começa a descer quando, pasmem, quando está tudo muito bem, ou quando eu estou quase chegando no final de um projeto, quando está quase dando certo, quando as coisas no relacionamento começam a ficar boas. Nesse momento é que começa a descer. Então, a autossabotagem, ela começa a acontecer quando eu estou bem, quando está tudo certo, quando está tudo funcionando. Roberta, mas por que cargas d'água um ser humano em sã consciência para de fazer um negócio quando está quase dando certo, quando está quase funcionando? Por que a gente faz isso? Por quê, gente? Porque o padrão inconsciente grita e diz o seguinte: olha só, você tem mais amor quando as coisas dão errado do que quando as coisas dão certo. Quanto mais eu estou distante de mim, ou seja, quanto mais eu estou desconectado de quem eu sou, da minha essência, da minha criança, do meu amor próprio, mais esses altos e baixos eles acontecem, mais eles oscilam. Quanto mais eu vou trabalhando essa questão, isso vai diminuindo a intensidade, isso vai ficando mais distante. Então, quem já está no caminho do autoconhecimento há mais tempo, já começa a perceber isso, que antigamente a montanha-russa ela era mais rápida, mais frequente, mas conforme você foi passando, foi se identificando, percebendo a sua personalidade, se reconectando com a sua criança, autoconhecimento, o que vocês fizeram de autoconhecimento? A montanha-russa, ela demora mais, né? Demora mais para acontecer os picos de baixo. Então, por que isso, gente? Porque, então, toda a nossa essência, ela é amor. E ela quer se conectar com o amor. Todos nós. A única coisa que nós somos é amor. E a gente tem desejo, necessidade, sede de amor. O ponto é que eu entendi errado o que era amor. Eu entendi errado o como eu sou amada pelas pessoas, o como eu sou amada pelo mundo. Eu só sou amada na montanha-russa, na descida. E isso faz com que quando eu me sinta não amado, quando eu me desconecto de mim, eu me sinto não amado, porque se em essência eu sou amor, eu só consigo me sentir não amado quando eu me desconecto da minha essência, que eu venho para minha personalidade. Então, eu chego nesse lugar de eu tô precisando me sentir amado, eu tô desconectado de mim, eu tô desconectado da minha essência, eu sou desconectado de quem eu sou, a montanha-russa desce. E aí é o que a gente chama do processo de autossabotagem. Quanto mais desconectado eu estou de mim, de quem eu sou de verdade, da minha essência, mais a montanha-russa, ela é... Então, com o tempo, com o autoconhecimento, o processo de autoconhecimento, ele junta a gente com a nossa essência. E a montanha-russa começa a diminuir, porque eu não preciso mais ser amado dessa forma. Mas isso leva tempo, gente, leva tempo. E o que é importante aqui? Que quando a gente começa no caminho do autoconhecimento, quando eu digo começa, eu digo, sou eu, gente, estou 10 anos no caminho do autoconhecimento e eu ainda acho que eu estou começando no caminho do autoconhecimento, tá? Esse momento de início, né, a gente está nessa jornada, a gente cria algumas ilusões, né? Criando essa ideia de como fazer para ter sucesso. A gente cria algumas ilusões. Que a ilusão é, agora eu entendi. Agora eu entendi, agora eu estou bem, agora eu estou aplicando essa técnica aqui, agora eu estou fazendo isso aqui, agora eu não vou mais descer a montanha-russa. E a gente entra nessa ilusão toda vez que a gente está no alto, a gente diz, agora eu estou bem, agora eu não vou mais cair, agora eu não vou mais descer, agora eu estou bem. E a gente cria uma ilusão de que agora eu estou evoluído.
Quando a gente está bem no topo, bem no alto da montanha-russa, a queda, ela, né, se eu não estou preparado para a minha queda, ela é muito mais brusca e muito mais desafiadora. Parece que o que eu estou dizendo para vocês é, meu Deus, eu tenho que me preparar para o negativo, eu tenho que pensar no negativo, você está doida? Gente, não é se preparar para o negativo. Uma das coisas que me ajudou e me ajuda muito nesse bagunçar da oscilação de humor é o entender isso. Entender que hoje o meu humor está legal, eu estou feliz e está tudo bem, está tudo certo. Amanhã eu não sei como ele vai estar. E tá tudo bem se ele tiver uma droga. Tá tudo bem se ele tiver uma droga. Porque antes do meu período entender isso, como é que funcionava, né? Eu estava bem, beleza, fazia as coisas acontecer e não sei o quê, vou lá e vou batalhar. Não. Quando a montanha-russa descia e o meu humor ia para o saco, né? Eu ficava mal. Meu Deus do céu, meu mundo acabava. Nossa Senhora, como é que eu estou aqui? Fazem 10 anos que eu estou no caminho do autoconhecimento, eu ainda não aprendi a sair desse buraco. Aí toda a dramatização do 4 intensifica. Então, entender que hoje você está bem, amanhã você não está mais. Depois você vai estar bem, depois você não vai estar mais. Faz parte de entender e se aceitar dentro de ser perfil 4. Isso daqui, gente, ele atalhou muito o meu caminho de viver melhor, de estar bem, tá? Porque o que acontece? Se eu brigo e resisto com a queda da montanha-russa, eu fico muito tempo aqui embaixo. O que me prende, demora para fazer as pessoas crescerem dentro do perfil 4, e quando você vê, elas não saem daquilo ali. Elas não aceitarem e ficarem brigando com o seu baixo, brigando com a sua queda. Porque, tipo, eu vejo muito, né? Atendo muito, as pessoas dentro do curso vêm muito com essa dor, assim, de meu Deus, mas eu não posso, minha montanha-russa não pode cair agora, eu não posso entrar nesse lugar agora de ficar ruim, gente, não tenho o que fazer. Sabe a frase aceita que dói menos? Então, aceita que dói menos, porque se você aceitar que isso faz parte da sua personalidade. Hoje alguém me perguntou dentro do Instagram, como faço para ter constância? Gente, não sei, não faço a menor ideia, eu não sei o que é constância, sabe? Perfil 4 não é um perfil que tem que... Porque a gente aprendeu, né, no nosso movimento de flecha é ir para o perfil 1. Gente, mas não é se tornar um perfil 1, não é se tornar aquela coisa pragmática. Não! Então, quando eu parei de brigar e lutar para ter constância, para ter aquela coisa de fazer tudo assim, e entender, gente, eu ficava muito me comparando, né, nessa busca por sucesso, nesse estudo por sucesso, eu ficava muito me comparando às pessoas que já estavam no topo e como aqueles raios produziam. Normalmente eu ia olhar e era o quê? Perfil 3. Né? Perfil 3 nasce com o sangue nos olhos de determinação e foco para fazer as coisas acontecer. Se o 4 ele olhar para a produtividade de um tipo 3 e ficar nessa comparação, que é o grande desafio do 4, ficar nessa comparação, gente, é o tombo na certa, porque não tem como. Não tem como você ter a constância, a determinação, o foco de um perfil 3. Assim como o tipo 3 não tem como ter a sua sensibilidade, não tem como ter a sua intuição, não tem como ter a conexão com o coração que você tem. Então, quando a gente está nesse processo de busca por crescimento, eu vejo muito que o perfil 4, eu vou fazer um drama agora, né? Mas eu vejo que o perfil 4 é um perfil muito injustiçado dentro dos treinamentos de Enneagrama, né? Porque todos os perfis, eles têm um caminho de crescimento. Todos os 9 perfis têm um caminho de crescimento igualmente desafiador. Mas eu sinto que parece que o perfil 4, ele tem as pessoas têm um olhar para ele, não, é perfil 4. Não, perfil 4 não tem jeito. Não, perfil 4 não tem o que fazer. Não, é perfil 4 mesmo. Tem um olhar, assim, de que parece que a gente é errado. A gente já se sente errado, então olharem para a gente atravessado, a gente vai se sentir errado. Mas todos os perfis, eles têm a mesma quantidade de desafio. Não tem um perfil que é mais facinho. O perfil 1 é mais fácil de se desenvolver. Não, mas o que acontece? Tem perfis
que são mais socialmente aceitos. Ó, presta atenção nisso daqui. Ser perfeito e querer as coisas certas e as coisas bonitinhas e organizada é socialmente aceito. Então, ser perfil 1, ser perfeccionista, muitas vezes é considerado, as pessoas acham que é uma qualidade. A gente, eu sou perfeccionista, é qualidade. Então, o 1 é socialmente aceito, né? Ajudar as outras pessoas, se conectar com os outros, é bonitinho. Ter sucesso, buscar, é bonitinho, sabe? Se precaver, se proteger das coisas, é bonitinho. Então, tem perfis que são mais socialmente, na cultura que a gente vive, mais socialmente aceitos. A gente tem que entender isso, que a nossa forma de ser, ela pode não ser socialmente aceita. Porque quando a gente diz, gente, você vai ter os próprios 4, quando eu falo isso dentro do curso, falta pegar uma pedra e jogar em mim. Porque quando eu falo, gente, você precisa aceitar a sua verdade, a sua personalidade tem altos e baixos, a sua personalidade tem inconstância, a sua personalidade tem esses desafios, tem essas oscilações de humor. Enquanto você ficar brigando com isso, tentando consertar isso para você resolver o seu perfil, você não vai conseguir. Você vai piorar, sabe? Por quê? No processo de autossabotagem, o que acontece? Então, eu estou aqui, feliz, agora vai. Agora eu fui. Vou fazer o que tem para acontecer, vou lá, tá. Aí eu desço. Gente, certeza da vida, tá? Enquanto você não estiver iluminado, né? Enquanto você não se iluminar dentro da sua personalidade, você vai subir e você vai descer. Não tem o que fazer, tá? Pelo menos até aqui onde eu cheguei, não tem o que fazer. Então, o que mais você pode fazer além de surfar a onda? Imagina que você está no mar surfando uma onda. Tá lá, a onda veio. Se você tentar brigar com a onda e tentar ir contra ela, você vai levar caldinho até não poder mais, você vai apanhar da onda, ela vai bater em você. E é isso que a gente tem feito, é isso que os perfis 4 têm feito no seu caminho de crescimento, apanhando direto da onda por estar resistindo a esse momento de baixa, esse momento de queda. Então, qual é o segredo da onda? A onda vem, eu surfo ela, tô aqui em cima. Tô aqui em cima, gente, qual é o... a onda tá aqui. O que acontece com a onda? Ela tem que cair. Tá aqui, tem que cair. Pronto. Agora, o que vai mudar? Se eu entendo que tô aqui em cima, vou cair. O que vai mudar? Eu entender que, bom, vou cair, vou surfar essa queda aqui da melhor maneira possível. Vou descer isso daqui do melhor jeito que eu puder, para que quando eu chegar lá embaixo, eu pegue o embalo, desço da prancha e vou subir de novo. Agora, se eu não aceito a queda, eu não aceito a descida, gente, eu chego lá embaixo lenhado, dolorido, eu fico pé da vida e xingando todo mundo, e eu não saio de lá. Eu fico lá dizendo que reclamo porque alguém me colocou aqui, maldita onda desgraçada que chegou agora, não era para ela vir agora, era para vir em outro momento. E eu fico ali, sabe? Então, o primeiro ponto é esse, tá? O primeiro ponto é esse. Eu preciso entender as minhas ondas e parar de brigar com elas, parar de resistir. Quando eu faço isso, eu faço um processo de que eu vou acolhendo, né? Existe a mudança, ela só acontece com 3 passos: autoconhecimento, aceitação, mudança. Eu só consigo mudar se eu aceito quem eu sou. Eu não tenho como mudar se eu não aceito quem eu sou. Então, embora pareça contraditório a tudo que o mundo diz que a gente deva fazer, porque, gente, eu já sofri pra cacete nesse mundo de empreender, principalmente, de negócio, por causa da produtividade, porque eu não sou uma pessoa extremamente constante e produtiva. Eu não tenho essa habilidade. E eu sempre sofri muito por me cobrar para ter, porque eu queria crescer, ter sucesso, não tá, as coisas todas. Entende? Quando eu entendi que eu teria muito mais velocidade no crescimento se eu aceitasse o meu momento de baixa,
E ao invés de ficar lutando, brigando, querendo fazer as coisas nesse momento, eu simplesmente aceito. E na prática, tá? Descer da onda e aceitar a onda descendo e subir de novo, na prática é acolher esse momento, sabe? Então, você criou lá um projeto para você emagrecer para ir para academia. Então, você, né, primeira semana, beleza, você vai todos os dias, beleza. Chegou na segunda semana, às vezes não chega tanto, né? Mas chegou num momento ali, tipo, você não vai mais estar com vontade de ir, é um saco, é uma desgraça, você tá ali. Nesse momento, é o momento que você tem que fazer o quê? A maioria da sociedade vai dizer o quê? Força de vontade, vamos lá, você precisa ir, você precisa lutar contra o que tem dentro de você e fazer acontecer. Não, gente, não. Para de brigar com você e de se forçar a fazer coisas porque você precisa fazer. O momento que você não está com essa vontade de ir não é o momento de você se forçar a ir. Entende uma coisa? Esse esforço, essa dor que a sociedade implantou na gente, que a gente precisa ter para alcançar as coisas, não é real. Não é real. Porque quando você faz um esforço, uma analogia aqui para vocês entenderem isso melhor. Você está lá não querendo, você está lá cansado, hoje seu corpo está esgotado, mas você disse que você ia na academia todos os dias. E você está, não, meu corpo não aguenta mais, meu corpo está cansado, eu não consigo ir. Roberto, então eu tenho que não ir. Gente, você tem que, nesse momento, acolher o seu corpo, acolher você, como se você fosse uma criança. Como se você fosse, não. Você tem uma criança dentro de você. Então, a sua criança, nesse momento, ela não quer ir. Ela tá triste, ela tá brava, ela tá irritada com alguma coisa. Se você forçar ela a ir para academia, para ir para fazer o que tem que ser feito, ela vai fazer no mínimo uma ou duas, no máximo uma, duas, três vezes. Depois você vai ou ficar doente, ou se machucar, ou vai enjoar e nunca mais vai querer aparecer na academia. Se você se forçar, se você forçar você a fazer aquilo que você designou que você tem que fazer, você vai fazer isso por um tempo muito curto. Logo, você não vai conseguir continuar fazendo, porque o seu nível de estresse, de raiva, de energia com aquilo vai estar tão forte que você não vai conseguir ir além. Então, nesse momento, gente, imagina que você está ensinando uma criança a andar de bicicleta, tá? A criança está lá com 6 anos de idade, você botou ela em cima da bicicleta, segurou no banquinho, disse, pedala que eu vou te segurar. E você foi lá ensinando a criança a andar de bicicleta e ela... Aí agora você diz, agora eu vou te largar e você vai pedalar sozinho, tá? Você larga a criança, ela pedala, o que acontece? Cai. Cai. Não tem o que fazer, gente. Você está no processo da vida, enquanto eu não aprendo a fazer algo, a certeza que eu tenho é que eu vou cair. Você chega na criança e você diz, sua anta, levanta daí que você não aprendeu a andar de bicicleta ainda. Você devia ter ido. Você devia ter pedalado. Por que você não segurou no guidão? Você fala isso para a criança? Não. Se você falar, ela traumatiza e nunca mais sobe na bicicleta. Só que é isso que você fala para você quando você tenta fazer uma coisa e não consegue continuar. Você se xinga, você se pune, você diz que você deveria ser mais determinada, que você deveria ser mais insistente, que você deveria isso, que você deveria aquilo, que blá blá blá. Você acaba com a sua criança. Você xinga ela tanto, 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 que ela não tem mais energia e força para continuar. Ela não consegue mais continuar. E você não sabe por que você está desmotivado, por que você não tem vontade para ir mais, porque você forçou tanto a sua criança tanto e xingou ela tanto que ela não tem condições de se levantar para fazer algo. E então, você precisa entender isso. O acolhimento nos momentos em que você está em baixa é o que mais vai ser importante para o seu crescimento. Então, você ficar 1 ou 2 dias sem ir para a academia não vai acabar com todos os seus planos. Você ficar 1 ou 2 dias sem produzir, ou uma semana sem produzir excessivamente, não vai acabar com a sua vida e com o seu sucesso. Agora, você ficar 1 ou 2 dias ou uma semana se xingando, se punindo, dizendo você devia estar motivado, você devia estar fazendo tal coisa, você devia ir lá e fazer tal coisa. Por que você não consegue fazer? Isso sim acaba com o seu sucesso, com a sua vida e com a sua saúde.
Porque você está xingando a sua criança que está tentando aprender a fazer as coisas, mas não está conseguindo. Quando você começa uma coisa nova, é a sua criança começando uma coisa nova. Ela está começando na academia. Ela não sabe como é ir para academia todos os dias. Ela está começando. Aí, quando ela não tá com vontade de ir, você pegar o chicote e dizer você tem que ir, é você xingar a criança que caiu da bicicleta. Então, esse é um ponto, gente, que é muito importante para a personalidade 4 entender. Porque se você não entender isso daqui, você vai passar a vida batendo cabeça. E não é uma coisa fácil de entender, porque o tempo todo a gente está sendo estimulado a fazer o que tem que ser feito, mesmo que doa, mesmo que a gente sofra, mesmo que seja difícil, a gente tem que fazer. A gente está, né, só ligar um Instagram que você ouve um monte de gente falando, tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. Cara, não funciona tudo aquilo que você ouve no Instagram para todo mundo, gente. Não funciona, sabe? E às vezes mais ferra com a sua saúde mental do que te ajuda, porque você tem que entender o seu jeito de fazer as coisas. E o jeito da personalidade 4 de fazer as coisas, de alcançar as coisas, não é esse de pegar um relho, botar um negocinho de burro, de cavalo e vamos. Não vai. Não vai. Então, o principal ponto de você começar a entender isso, tá? Deixa eu ver se vocês têm perguntas aqui. E aí, entenderam, gente? Ficou claro? Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Quem quiser pode ligar o microfone e perguntar, tá? Gente, eu não consigo ler. Sinto o contrário. Sinto que estou amada quando estou bem e segura e conectada comigo mesma. Sim, isso é verdade, tá? Você é amada, segura e quando você está conectada com você mesma. Isso é verdade. Quando eu estou para baixo, não faço questão de mostrar aos outros. Tá, isso é o seu subtipo. Porque sei que não vai agregar na vida do outro e sei que é um trabalho interno meu. Beleza, isso é autoconhecimento. Ótimo. Isso é porque já entendi ou é autossabotagem? Ao mesmo tempo, sinto essa montanha russa, mudança de humor, ou quando tá tudo bem, do nada, muda sem motivo aparente, mas já aceitei. Tá, beleza, vamos por pontos. Todo mundo conscientemente sente que é mais amado quando está bem, tá? Conscientemente todo mundo sente, todos nós como seres humanos. Esse padrão que eu falei aqui, de que o amor vem na dor, no sofrimento, é um padrão inconsciente, tá? Então, se ainda existe montanha-russa, altos e baixos, tem alguma coisa aí, tá? Senão a gente seria se isso fosse um sinal de evolução, de conexão com a essência, você seria um ser só amor, não precisaria disso tudo. Então, se eu ainda tenho padrões altos e baixos, padrões de tô bem, do nada, não tá ruim, não existe do nada, gente. Entenda uma coisa, não existe do nada, sabe? Tô aqui, aí do nada meu humor mudou. Como assim? Não existe do nada. O que acontece é que o do nada que vocês chamam é o que está acontecendo no subconsciente que você não enxerga, que você não vê que está rodando. É um programa que roda sem você perceber. E esse é o programa que eu estou dizendo para vocês que ele funciona inconscientemente. Esse é o desafio que está ali. É esse programa que roda inconsciente. Tá? O perfil 4 tem o potencial de chegar a amor em pequenas coisas. Tem. Muitas pequenas coisas, né? É lindo. Qual é o potencial do tipo 4? Meu subtipo é assim que se dá. Gente, o potencial do tipo 4 são inúmeros, tá? Mas a maior beleza do tipo 4 é a conexão com o amor, com o coração e principalmente com a intuição. É a capacidade de se conectar profundamente com as coisas. Eu acredito piamente que o crescimento, ele vem da dor, tá? O crescimento vem dos perrengues que a gente passou e passa. Imagina, você está lá feliz, de boa, o que você cresce? Agora, você está lá, passou por um pepino, você está lá, passou por uma questão. Se você olhar para aquilo, você cresce muito, tá? Agora,
Você só cresce se você tiver coragem de olhar profundamente para a dor. E dos 9 tipos do Enneagrama, o único perfil que tem coragem profunda de olhar para dentro de si, olhar para a dor, é o tipo 4. Então, eu particularmente acho que a maior habilidade do tipo 4 que precisa ser explorada é a coragem que ele tem de se jogar profundamente para os sentimentos. Porque isso, gente, traz um crescimento gigantesco. Se eu tenho coragem de olhar para os meus sentimentos, para as minhas dores e transformar isso, é assim, surreal o nível de crescimento que você tem. E particularmente, eu acho que o perfil 4 é um dos perfis que arrasa nisso. A gente, né, o excesso disso é a dramatização, o drama, é o reclamar, mas isso equilibrado e com conhecimento, essa profundidade na dor, esse se jogar para a dor faz a gente crescer surreal, muito incrível. Eu acho esse um dos maiores potenciais. O seu subtipo ele não pode ser 5, tá? Sua asa pode ser 5. Subtipo é autopreservação, social ou sexual. Se isola, normalmente pode ser social reprimido ou social dominante, tá? O trauma do perfil 4 vem da figura materna ou paterna. Olha, nas minhas experiências, eu não tenho nada comprovado. Talvez o Silvonei tenha alguma ideia para dar para a gente, porque ele trabalha com constelação familiar, pode ajudar a gente mais nisso. Tem alguma coisa? No que eu percebo até hoje, nas minhas experiências, vivências, está muito associado o abandono ao masculino, mas não sei se de fato é uma regra ou se não vale para todo mundo, né? Se você é uma ideia. Ciclo menstrual e tipo 4, teria como aproveitar é exatamente isso, gente, é aproveitar as ondas, as fases. Se você conhecer a mulher, conhecer o seu ciclo menstrual e conhecer as suas fases, vai conseguir aproveitar isso muito, vai poder aproveitar muito, mas nesse período você não precisa conhecer seu ciclo, é só você sentir. Você começou a ficar triste, ao invés de brigar com o sentimento da tristeza, se acolhe, sabe? Entende o que está acontecendo. Olha, está surgindo aqui uma onda de tristeza, melancolia, angústia, sabe? Tem um sentimento aqui dentro. Não foge dele. O que tem aqui? Deixa isso passar, sabe? Ok, se eu ficar assim, deixa ele ir passando. Isso vai ajudar muito, sabe? Se você só sentir, você vai entrando nessa onda do sentimento. Então, aquela máxima, o adulto faz o que tem que ser feito, querendo ou não deveria ser aplicado. Tá, peraí que eu não entendi. Então, calma, o adulto faz o que tem que ser feito, querendo ou não. Faz o que tem que ser feito, querendo ou não, deveria ser aplicado. Tá, pessoal. Como adulto, a gente tem responsabilidades que a gente precisa seguir, às vezes mesmo sem vontade. Uma das coisas que eu aconselho, que eu faço muito nessas questões, tipo, não tô com vontade de fazer, eu uso uma coisa que me ajuda demais. Anotem essa, porque é uma dica daquelas de ouro, assim, fantásticas, tá? Você precisa entender o seguinte: nada que você faça nessa vida, como adulto, ou seja, como adulto, é uma obrigação. Ah, Roberta, mas eu tô indo lá no meu trabalho e odeio meu trabalho, eu só faço porque eu tenho que fazer. Não. Você faz porque você quer o seu salário no final do mês. Você não faz porque você tem que, você pode escolher não ter o seu salário no final do mês. É uma escolha. Agora, o 4, ele entra muito nessa questão da obrigação. E tudo que é obrigado, ele entorce o nariz. Então, por exemplo, academia, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Sinceramente, não é uma coisa, não, um exercício físico não é uma coisa que eu aprendi a gostar de fazer. Não, não aprendi a gostar de fazer. Mas eu fiz uma escolha. Eu quero ter um corpo legal, eu quero ficar com a disposição boa. Então, eu escolho fazer academia. Por isso, então, eu não vou para academia obrigada a ir para academia. Ah, eu vou porque eu tenho que ir para academia. Não, eu não tenho que ir. Eu tenho uma escolha. Eu posso escolher ficar sentada no sofá comendo chocolate. É uma escolha minha. Então, não existe nada que tem que ser feito. Nem se você tiver com uma arma apontada na sua cabeça, você tem que fazer. Porque você pode escolher ou levar um tiro ou entregar o celular para o bandido. Você tem uma escolha. Quando a gente entra nessa de eu
tem que ser feito, querendo ou não, principalmente para a personalidade 4, gente, vira um caos. Um caos. Então, aplicar esse momento. Nossa, tem uma coisa aqui que eu, nossa, odeio fazer, não suporto fazer esse negócio, mas enfim, tem que fazer, né? Não. Conversa isso com você. Cara, eu não tenho que fazer. Eu não tenho. Eu tenho uma outra escolha. Talvez a escolha que eu vou fazer vai me trazer um resultado que eu não quero. Tipo, deixar meu trabalho que eu odeio e ficar sem dinheiro no final do mês, né? Não, então eu escolho continuar trabalhando até que não surja uma coisa melhor para ter o meu salário no final do mês. Entende? Troca esse tem que ser feito por eu vou escolher porque eu quero esse resultado, tá? Lígia, o trauma do tipo 4 que estudei é da estrutura familiar, pode ser com irmãos também. Gente, trauma na origem é sempre pai e mãe, tá? Você tem traumas com irmãos? Tem. A gente tem traumas a vida toda. Mas os traumas originais, que são os nossos traumas com Deus, eles vêm na forma de pai e mãe, tá? Então, você tem todo mundo, todo ser humano cresceu num lugar, pai e mãe teve uma dor, né? E vem dali. Pode ter com alguma ligação com os irmãos, tá? Mas a dor é pai e mãe, e aí quando a gente for mais além, a gente vai ver que o trauma é com Deus mesmo. Vamos lá, vamos ter mais perguntas aqui. Quando está tudo bem, mas aí ficamos como faço para voltar a me sentir bem de novo? Que tal ponto, querida? Que tal ponto, gente? Olha aqui, olha essa pergunta aqui. Falei, e tem essa pergunta aqui. Quando está tudo bem, aí ficamos bem, como faço para voltar a me sentir bem de novo? Parando de querer ficar bem de novo. Se você entendeu isso, gente, você entendeu essa aula aqui, tá? Parando de querer ficar bem de novo. Quando eu falo isso, é a minha resistência a ficar nesse lugar de não estar bem. Olha como o cérebro, ele gravou estar feliz é bom, estar triste é ruim. Estar nesse lugar de felicidade, de motivação é bom, estar nesse lugar aqui é ruim. Olha como a gente tem tão associado que a gente não se permite ficar nesse lugar. Quando eu vou ter mais facilidade em sair, quando eu paro de querer ficar bem de novo. Eu aceito que esse é um momento que eu estou vivendo. Eu passo por ele. É claro que dentro, né, do autoconhecimento, do caminho, a gente vai criando alguns rituais para se conectar consigo nesse momento. E aí depende do que você já estudou, né? Eu tenho vários rituais, né? Eu acho que ritual é uma coisa muito importante para a vida e principalmente para os tipos 4, ter rituais que ajudem, né, a passar por esses processos. Mas a briga interna da mente de querer ficar bem, aí eu vou fazer isso aqui porque eu quero ficar bem, porque eu não aguento mais ficar assim. Isso que vai te afundar mais ainda. É você estar numa areia movediça e aí você tá cavocando para você se afundar mais. Então, quando você olha, tipo, não tô bem. Tudo bem, eu não tô bem, eu vou ficar aqui um pouco comigo, eu vou me acolher, eu vou falar com a minha criança, vou ver o que ela tá precisando, tá? E aí tá o pulo do gato, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não consigo ler. Roberta, minha mãe me deprecia muito, acaba com o meu dia. O que eu faço, já que moro com ela? Planejo sair daqui a alguns meses. Descobri que ela me causa muita tristeza, gatilho para muitas emoções ruins. Amanda, não tem muito o que fazer a não ser lidar com as suas emoções ruins. Então, a sua mãe, como você fala, ela é um gatilho que te desperta emoções ruins. Se ela é um gatilho que te desperta as emoções ruins, onde estão as emoções ruins? Não estão na sua mãe, tá? Então, eu não estou dizendo que é para ficar do lado de pessoas que te tratam mal, não é isso, gente. Mas você vai sair da casa da sua mãe, você vai morar em outro lugar. Você vai encontrar outra pessoa que vai te tratar da mesma forma. Por quê? Porque, como você mesmo falou, ela é só um gatilho que te desperta o quê? Já tem dentro de você. Então, se você não ressignificar a dor que existe dentro de você, você pode ir para qualquer lugar. Você vai encontrar pessoas que vão te tratar do mesmo jeito e você vai se sentir do mesmo jeito. Entende? Isso aqui é muito importante vocês entenderem, gente. No fundo, a gente precisa tratar as nossas dores, da nossa falta de amor,
Mudar as nossas crenças e percepções que a gente teve de como o amor funciona e existe, para que eu possa me conectar de volta com a minha essência. Então, o meu caminho nessa bagunça toda, dentro da minha personalidade, é limpar essa bagunça toda aqui que eu fui entendendo, essas interpretações aqui todas que eu fui dando. Entende? Por exemplo, no meu caso, me senti inadequada porque um dos meus irmãos é apenas 2 anos mais velho. Então, ele se sentiu que eu estava ocupando o seu espaço de ganhar o amor dos nossos pais. Ok. Por isso, me tratou a infância toda como se eu não fosse importante. Óbvio que ele não tem culpa. Ele também estava formando a personalidade dele. E hoje, como adulta, entendo. Porém, a personalidade quase já foi formada, agora é só aceitar. Só que além de aceitar, o que você tem que entender? É que, gente, quando a gente é criança, a gente começa a armazenar os nossos traumas. A gente tem uma aula, inclusive, dentro do curso que fala só sobre a criação de traumas e a desconstrução deles, porque é um assunto bem complexo. Mas a criança, quando ela se sente, por exemplo, a criança sentiu que os irmãos estavam fazendo ela ocupar ali o amor. A criança não consegue odiar o irmão, ela não consegue odiar o pai ou a mãe. Ela só consegue deixar de gostar de si mesma. Porque ele tratou você como se você não fosse importante. Nesse momento, você passou a acreditar que você não é importante. E o problema não é ele ter achado que você não é importante. O problema é você ter acreditado que você não era importante. E essa é a crença que ficou armazenada. Eu não acredito que eu sou importante. E aí, não se trata de você aceitar. Porque aceitar é você ficar com isso e ir para a vida. Só que aí, se você aceita isso e vai para a vida, você vai estar em um monte de lugares onde você vai sentir a mesma coisa. As pessoas não te valorizam e não fazem, você não é importante no meio, sabe? Você não tem vez, você não tem valor, você se sente inadequado. Por quê? Porque você acreditou nisso. Então, o grande problema, gente, não é como as pessoas nos tratam. O grande problema não é o que está acontecendo fora. O problema são as coisas que eu acreditei, que eu tomei como verdade dentro de mim. Então, nós, quando perdemos a desconexão da nossa essência, como 4, tá? Perdemos a desconexão com a nossa essência e perdemos o amor, a gente acreditou não ter valor. E enquanto eu não fizer essa ligação entre eu ir de volta à minha essência, eu vou continuar achando que eu não tenho valor. Talvez conscientemente eu já acho que eu tenho valor. Conscientemente todo mundo aqui acha que já tem valor, né? Espero que sim. Né? Vocês já estão num processo aí de autoconhecimento, vocês já têm isso. Agora, o problema é que inconscientemente ainda existe a dor armazenada. E se eu não limpar essa dor aqui armazenada, eu vou continuar com os mesmos problemas. Então, eu mudo de relacionamento, a pessoa me trata do mesmo jeito. Eu mudo de trabalho, eu tenho um chefe que me trata do mesmo jeito. Aí eu vou olhar, é o mesmo jeito que meu pai e minha mãe me tratavam. Eu vou olhar, é o mesmo sentimento de lá atrás. Então, se eu não curar essas dores, que é o mais importante, gente, eu só vou repetir. Só vou repetir, tá? Aceitei o perfil 4. Ah, perfeito. Mas quando a dor, eu ando resolvendo. Voltando à minha infância e conversando com a minha criança. Perfeito. Sei que magoei algumas pessoas. Hoje vejo isso e consigo entender por que eu estou em tratamento. Às vezes me sinto mal. O que eu devo fazer? Parar de se culpar. Entende? Porque quando você se culpa, você pega uma criança de 7 anos de idade, você coloca ela contra a parede e se diz, você é má. Você magoou as pessoas. Você é feia. Você é ruim. Não é nada disso. Quando você magoou as pessoas, você fez isso de propósito? Você acordou de manhã e disse, hoje eu vou fazer algo que é para eu me arrepender pro resto da vida? Não, criatura. Você não fez isso. Você fez porque você não tinha consciência, você não tinha clareza, você fez o que você conseguia fazer. Então, né, você se perdoar pelo que você fez é o primeiro passo. Se você não se perdoar, sabe? Se você não perdoar a si mesmo pelas coisas que você fez, você não consegue perdoar os outros pelas coisas que eles te fizeram. E sem perdão, não tem crescimento, não tem sucesso, não tem crescimento, evolução, nada. Entende? Então, o perdão, ele é um aceitar que quando eu fiz as coisas que magoou outra pessoa, eu fiz porque eu não tinha consciência daquilo. Eu fiz porque eu estava magoada, eu estava triste, eu estava chateada, e a única coisa que uma pessoa em dor faz
é jogar dor em cima das outras pessoas. A única coisa que o ser humano em dor faz é jogar dor em cima. Então, se você está dolorido, você vai jogar dor para outras pessoas, sabe? Enquanto você entender que você sofreu traumas e dores na sua infância, todos nós sofremos. Essas dores, você acha que estão para onde? Elas estão aqui. E isso aqui, eu vivo a minha vida jogando para cima das pessoas que eu me relaciono. Todos nós fizemos isso. Quando a gente se sente acuado, a gente se sente magoado, a gente ataca o outro. Porque eu quero atacar o outro? Não, porque eu quero tirar a dor de dentro de mim. Então, quando a gente magoou e a gente fez mal para muita gente durante a nossa vida, todos nós, gente. E assim como muita gente nos magoou e nos fez muito mal. Todos nós. Então, para eu conseguir ser livre, eu preciso me perdoar por todas as coisas que eu fiz quando eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência, sabe? Eu não consegui fazer diferente. Isso foi o melhor que eu consegui fazer. Então, se eu consigo olhar para mim e dizer, gente, verdade, eu fiz porque eu não sabia fazer diferente, eu fiz porque eu estava magoada, eu fiz porque eu estava triste, eu posso me perdoar por isso? Eu posso olhar para as pessoas que me fizeram mal e eu vou dizer, então, a pessoa também não fez para me magoar, ela fez porque aquela dor estava nela e ela só transferiu ela para mim. Então, a gente vai acumulando um monte de dores ao longo da vida, e se a gente não cuidar dessas dores, não tratar essas dores, a gente joga para os outros. Assim foi com os nossos pais. Eles vieram de uma realidade onde o amor foi ensinado de um jeito muito mais distorcido do que eles ensinaram para nós. Então, eles aprenderam o amor de um jeito muito distorcido, muito distorcido. Quando eles nos ensinaram algo sobre amor, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas também ficou distorcido na nossa cabeça. E se a gente não curar, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente faz nos nossos relacionamentos e a gente faz com os filhos, porque eu só consigo dar para o outro aquilo que está dentro de mim. Eu só consigo dar para as pessoas aquilo que está dentro de mim. É importante a gente entender, gente, que a nossa interpretação das coisas, ela se dá muito cedo. Lá na barriga da minha mãe, energeticamente, eu já comecei a fazer interpretações. Eu já comecei a dar um sentido para as coisas. Então, eu fui gravando. Imagina uma mulher engravida com 15 anos de idade, tá? Imagina o desespero que é engravidar com 15 anos de idade. Os pais não aceitam. Ela se vê tendo que sair de casa e morar fora de casa, né? Aí imagina, tem uma criança na barriga dela. Qual é o medo e a sensação? Você acha que aquela mãe, ela tá querendo, sabe? Ela tá querendo ter um filho? É claro que não, gente. Ela tá apavorada. Ela tá com medo. Você estaria com medo. Você estaria apavorada se você estivesse no lugar dela. Mas se você é um bebê e você tá na barriga dela, meu amor, você vai sentir que a sua mãe te rejeitou e que ela não te quer. Não tem como ser diferente. Agora, quem tá errado? Eu ou a minha mãe? Ninguém. Porque tá todo mundo fazendo o melhor que podia. Não significa que, nesse caso, a sua mãe não te ame. Não existe nenhum pai que não ame seu filho, tá? Isso é uma conversa mais longa, mas enfim. Só que a forma que a gente gravou, entendeu? O amor é distorcido. É completamente distorcido. E a gente vive a vida. Eu atendi uma senhora, gente, com 75 anos. 75 anos de vida, gente. Você sabe o que é 75 anos de vida? Eu não sei ainda, porque é muito tempo, muito longe. Mas, gente, quando a gente for olhar para as dores, os problemas dela, da vida dela hoje, sabe onde é que a gente chegou? Na mãe que não amou ela. Na percepção que ela teve de que a mãe não amou ela. Porque a mãe teve ela com 15 anos e rejeitou e deu para a tia cuidar. E ela passou a vida inteira se sentindo rejeitada, abandonada, sofrendo. Com 75 anos, está com problema de saúde, sofrendo. Por quê? Porque internamente a dor que ela carrega é ainda a dor de ser rejeitada, abandonada. Agora, quando eu olho com outros olhos para essa história e para essa mãe com 15 anos de idade,
sabe? Que não teve uma criação, não teve uma percepção. Como é que você consegue realmente acreditar que essa mãe abandonou, rejeitou? Essa mãe deve ter se culpado a vida inteira por não ter conseguido fazer diferente, ter sofrido a vida inteira. Então, gente, a nossa percepção do amor dos nossos pais sobre nós, ela está equivocada. Ela está errada. Nossos pais nos amam, só que do jeito deles. E por que eu estou falando isso? Porque como tipo 4, uma das coisas que a gente mais vai precisar trabalhar e desenvolver é tirar as mágoas e dores que a gente guardou por ter se sentido abandonado, rejeitado, deixado de lado. E a gente precisa encarar isso com uma verdade de olhar e dizer, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade, isso foi só a forma que eu interpretei. Porque no fundo, eu sou só amor. Você, no fundo, é só amor. Só. E quando você se conectar com essa verdade, com essa essência dentro de você, você vai enxergar o quanto de amor você tem. O quanto você é amor. E o quanto, quando você sente isso e você se conecta, você transborda para as outras pessoas. É isso que é a verdade do tipo 4, a beleza do tipo 4, é amor. Entende? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Gente, alguém tá com a mão levantada aí. Se alguém quer falar, é só ligar o microfone, tá? Deixa eu ver aqui. Como faço se foi minha mãe que fez eu ter essas interpretações na vida? Ela é uma mãe narcisista e tóxica. Como atraio isso? Aceitar que deve achar... Eu acho que eu acabei de explicar isso, né? Então, não foi a sua mãe que fez você ter essas interpretações. Você teve essas interpretações. E você mudar essa percepção vai ser crucial para você crescer como ser humano, para você ter sucesso, para você... E eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que é muito dolorido. Eu sei que é muito mais fácil que eu olhe para você e diga a verdade. A sua mãe é narcisista e tóxica, e a sua mãe é horrível e ela fez isso com você. Mas não importa, ela pode ser narcisista, então ela pode ser o que ela quiser. Mas o fato é que não foi ela que fez isso com você. Para ela ser narcisista e tóxica, ela tem que ter sofrido muito. Ela tem que ter apanhado muito. A vida dela tem que ter sido muito sofrida. Porque para ela conseguir passar tanta dor para você, é porque a dor dela também é muito grande. Mas você só pode lidar com a sua dor e com a sua interpretação da sua dor. É o que você pode fazer. E enquanto você achar que você é a vítima da história e ela é a culpada, você não vai sair desse lugar. E esse é o ponto que alguém vai ter que te dizer. Infelizmente eu tenho que fazer esse papel, mas eu vou ter que te dizer. Enquanto você ficar nesse lugar de eu sou ruim, eu sou a vítima, minha mãe está fazendo isso comigo, não vou sair daqui. Não tem como sair daqui. Então você é totalmente autorresponsável por tudo que você interpretou, mesmo quando você não tinha consciência. E isso é fundamental para você crescer. Só o perfil 4 para fazer um trabalho lindo que você faz. Ah, obrigada. Obrigada, que bom. Tudo que você vê no outro está em você. Tudo que você vê no outro está em você. Então, se você consegue ver beleza em mim, é porque tem beleza em você. Se você consegue ver raiva, ódio, qualquer coisa em mim, é porque tem isso em você também. Então, quanto mais a gente limpar as nossas dores, quanto mais a gente limpar o que a gente tem aqui dentro, mais a gente transforma em amor. Mais amor a gente consegue expandir para o mundo, para as pessoas. Ok? Ok. É isso, gente? Mais alguma pergunta? Silvanei, você está aí? Estou aqui. E aí, como está esse perfil 4? Vamos conversar um pouquinho aí, traz para as pessoas um pouquinho dessa sua visão sobre o que a gente Como está esse trouxe quatro aqui, sobre essas social? dores. Seu privilégio aqui de ouvir o Silvanei, gente, alguém que tem muito conhecimento, me ajudou muito nessa jornada também.
Eu acho que é bom a gente ouvir ele, que ele tem muito para agregar, antes de a gente finalizar aqui e Gosto falar de do estar com assunto. os tipos 4, né? Então, quando eu vi que tu abriu a tua aula, eu pensei, eu vou lá escutar um pouco, eu acho legal e eu penso que a gente pode crescer juntos, a gente pode estar juntos, né? Eu creio que tudo que tu falou faz muito sentido. Eu só agregaria um pouco a criança interior, tá? Eu agregaria um pouquinho mais a esse olhar da criança, a olhar para um adulto consciente, não uma criança birrenta, a olhar um pouco para esse vitimismo, né? Como eu sou constelador sistêmico, me ajudou muito esse processo todo, então eu creio que aí é um ótimo caminho não só para o 4, mas para todos os tipos de enneagrama, principalmente porque na dimensão psicológica, o instinto, preservação sexual e social tem uma ligação muito grande com as 3 leis do amor, e quando a gente consegue olhar dentro dessa dimensão, a gente consegue expandir um pouco a nossa consciência em relação a tudo isso. Sou um 4 social, sofro todos os dias igual todo mundo, mas eu tenho uma postura diante disso, né? Então, isso é o que mais me marca hoje dentro da minha trajetória de 15 anos de Enneagrama. Então, eu conheço o Enneagrama há 15 anos, é uma longa jornada, já tive tudo que vocês imaginam que o 4 teve, desde síndrome do pânico, depressão, vontade de morrer, tudo isso eu já tive. E hoje eu sou muito grato por essa jornada e muito grato pela inveja, porque a inveja faz eu ver algo além do que os outros tipos vê. E uma das coisas dentro do resgate da criança interior foi como foi e tinha que ser, né? Então, nós olharmos para a nossa criança e entender que faz parte do processo, tudo isso que a gente teve lá, e deixar no passado o que é do passado. Então, eu creio que sem o resgate da criança interior em todos os processos, gente, não existe processo, independente do tipo. Sem olhar para as feridas da nossa criança, olhar para a nossa criança de alma, que é muito importante, né? Então, a criança de alma está no ponto de conexão, de integração, no 4, a questão do ponto 1, né? E entender também, numa dimensão maior dentro do Enneagrama, eu fiz uma live hoje falando sobre isso, que nós nascemos no ponto 9, nós nascemos num corpo. E nós começamos a nos desidentificar desse corpo quando a gente cai para o ponto 6 do Enneagrama e a gente acessa os medos. Após os medos, a gente vai para o ponto 3, onde a gente começa a se adaptar para se sentir amado e aceito. E o caminho de expansão e o caminho de crescimento para qualquer perfil do Enneagrama é a gente passar por isso e retornar, como a Roberta falou, à nossa essência. Então, um passo de cada vez, né? A Roberta falou muito bem sobre a questão aí, a academia, o processo. Gente, eu me permito, tem dias que eu estou na bad, não quero fazer merda nenhuma, literalmente isso, e não faço, eu me permito hoje isso. E não se Eu culpa, né? não me culpo, porque a culpa é o princípio da estagnação. A culpa é um substituto da ação. Então, se eu entro na culpa, eu não saio da bad. Então, eu me permito aquele dia sentir aquilo e ok, tá tudo bem, né? Eu não preciso ser um herói nem uma Mulher Maravilha, né? Eu preciso ser eu, né? E o que o Bert fala que eu gosto muito é justamente isso. Quem não se expõe não cresce. O que ele diz em relação a isso? Eu sou quem eu sou. Quando eu admito quem eu sou verdadeiramente, eu começo o processo de mudança. Então, nós somos isso. E muitos 4 têm aquela síndrome, né, de se achar uma farsa, né? Gente, eu já me achei muito uma farsa, um fake news, né? Mas hoje já isso está um pouco melhor, né? Enfim. Que ótimo. Ai, obrigada, muito feliz de você estar aqui. E olha, gente, é muito bom ver o Silvanei falando, porque aí você consegue entender um pouquinho que a gente está aqui numa caminhada de muito tempo, né? O Silvanei está 15 anos. E aí você ouve ele falando, gente, tem dias que eu tô na bad e não consigo sair de lá, e tô lá, e aceito. É esse o ponto que você precisa entender. Não existe essa ideia idealizada de um lugar que eu vou chegar e eu vou estar nesse linear feliz para sempre. Quando a sua mente estiver acreditando nisso, cuida, porque o tombo é muito grande. Eu já acreditei várias vezes nisso, por isso que eu sei que o tombo é Um grande. pouco, um pouco disso, Roberta, é a ilusão da criança, do amor infantil.
não do amor adulto, né? Que isso a gente transpõe para todos os nossos relacionamentos, mas para a nossa vida num todo, de que a gente tem que estar feliz todo dia, né? Essa semana fizeram uma pergunta para mim se eu era triste, se eu ficava triste, e eu coloquei, gente, eu sou uma pessoa e me considero muito feliz. No entanto, eu tenho momentos de tristeza, como todo ser humano tem. Então, a gente tem que desmistificar isso. Igual a Bia, né? A Bia fala, não no livro dela, mas nas aulas dela, ela fala muito sobre o livro, quando ela escreveu o capítulo do tipo 4, que foi o capítulo que ela mais se dedicou, porque é tão deturpada a ideia do 4 ser tão, sei lá, ruim e tal, né? E não é assim. É claro que todo 4, como qualquer outro perfil na fase, nível de consciência baixo, não é legal, né? Mas a gente tem muita coisa legal, né? E eu digo assim que quando a gente está nessa bad, pelo menos isso acontece comigo, às vezes, gente, aquele dia eu acordo, assim, naquela bad do cacete, assim, que eu não sei o que eu vou fazer da vida. E aí parece que vem uma força dessa bad, hoje eu consigo aproveitar essa bad para crescer e produzir. Eu acho que aí é uma grande chave de virada para o 4. Então, ele se permitir sentir isso, ao ponto de ele sentir com uma rapidez maior e sair com uma rapidez maior disso também. E isso se torna uma força propulsora dentro do nosso perfil. Exatamente. É uma boa sacada para a gente perceber, né? Ótimo, ótimo. Gente, é muito incrível isso, porque foi realmente onde eu consegui dar essa virada de chave dentro da minha vida. Porque quando eu descobri 4 e eu comecei o processo de crescimento e curso e um monte de coisa, eu ficava nessa tentativa, sabe, de achar constância, achar o equilíbrio, achar a felicidade, achar esse lugar que não existe dentro desse corpinho, né? Porque dentro desse corpinho nós somos o tipo que sente todas as emoções, todas. A gente tem muita facilidade de acessar todas as emoções. Não tem como, gente, a gente ser, né, ficar numa emoção só. Seria um desperdício ficar numa emoção só. Então, esse processo, né, que o Silvanei falou de se permitir. Você está triste, se permita ficar triste. Se permita ficar na bad, se permita não fazer tudo que tem que ser feito, porque estão dizendo que você tem que fazer, sabe? Olha só, Roberta, tem aqui uma parte que eu peguei no livro do Padre Domingos, que ele diz assim, ó, já imaginou como seria o tipo 4 sem a inveja? Reveja ao longo da sua jornada as flores que ela espalhou, sensibilidade refinada e profundidade, e intensidade emocional, criatividade, capacidade de imprimir marcas pessoais únicas, qualidade diferenciada, estética, beleza e arte. Isso é o que a inveja nos proporciona. Então, eu creio que uma virada de chave é a gente começar a perceber o nosso lado positivo, nosso lado criativo, nosso lado dinâmico, nosso lado que foda-se que tem que seguir regra, que tem que seguir horário. Para que isso, né? Eu posso ser criativo, eu posso conseguir resultados não tendo uma constância, Padrão. como fala, né? Então, eu creio que... E eu tenho muito resultado hoje. Eu fiz transição igual tu fez, né, Roberta? Bem no começo da pandemia, eu fui gestor, 25 anos, e eu vivo há 2 anos somente disso, tranquilamente em casa, né? Então, é possível sim, eu digo para todos os 4, gente, é possível. O único problema, talvez, de todos os tipos de eneagrama, é que eles querem pular etapas. Não Boa. dá. Conhece o tipo, olha para a profundidade do tipo, depois começa a aprofundar no instinto, resgata a tua criança com uma profundidade maior, que são várias etapas para trabalhar a tua criança, vai crescendo, vai indo, vai buscando. O pular etapas é uma ânsia de querer não olhar para a nossa dor, né? É não olhar para aquilo que é essencial, né? E a gente precisa olhar para isso de frente, ter coragem de olhar para essa dor e encará-la de frente. O livro que eu li é Eneagrama, Sua Dose Diária, do Padre Domingos. Padre São Domingo que é contos, um anjo. são contos que ele traz, né? Muito legal, eu gosto dele, né? O nosso tipo 8 lá. O Padre Domingos é maravilhoso.
Silvanei, muito obrigada, muito feliz de você estar aqui, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente e reforçar isso. É, Alguém colocou aqui, gente, para a gente ir para o final, então, né, da nossa aula de hoje. Gratidão. Obrigada, Silvanei, obrigada, muito feliz de você estar aqui. Gente, para a gente finalizar, é muito importante isso que o Silvanei falou, a gente precisa trabalhar os traumas da origem da nossa criança, senão não tem o que fazer. Vou responder a última pergunta aqui da Amanda para a gente finalizar. Por exemplo, ela colocou, eu não consigo me abrir para relacionamento. Se alguém me elogia, acho que por dizer que não é verdade. Se um cara se interessa por mim, eu fico com medo, mesmo que seja um cara legal, tenho muito medo de relacionamento. Não me senti amada na minha família. Gente, o que acontece? Você não se sentiu amada na sua família, tá? Você se sentiu que não tem amor, você não tem a sensação, você não sabe como é se sentir amado. Então, quando alguém diz eu amo você, se você não sabe, se você nunca recebeu amor, a pessoa pode se pintar de rosa, de arco-íris na sua frente e dizer eu amo você, que vai ser mentira. Porque eu só consigo sentir no outro aquilo que já existe dentro de mim. Então, se em mim não tem amor, eu não vou ver amor no outro. Eu não vou ver amor em alguém que está me dando, sabe? Então, eu tenho que olhar para todas essas dores que eu armazenei de não ser merecedora de ser amado, de não merecer ter amor. Se eu não olho para isso, todas as pessoas que aparecem não vão ser suficientes. Eu vou ficar nesse medo e esse medo é uma proteção para você não sofrer, entende? Então, esse é o ponto. Gente, muito feliz que vocês vieram para a nossa aula de hoje. Gratidão por vocês terem participado. Eu vou hoje abrir as inscrições novamente para o nosso curso Pulo do 4, que foi um curso que eu abri o ano passado na pandemia. Foi incrível. É um curso mais completo que eu tenho até hoje e ele é só completamente focado nas personalidades 4. Então, esse perfil tem desde a identificação, as características, o aprofundamento nos instintos, né, para entender qual a sua ordem de instinto, não só a construtiva, a sua ordem de instinto, e as aulas falando sobre subconsciente, como o subconsciente funciona, as crenças principais que você precisa mudar, a sua criança interior e como você faz para trabalhar ela. Então, a gente tem lá mais de 30 aulas dentro do curso gravadas, falando sobre felicidade, relacionamentos, dinheiro, né? Como que o 4 lida com dinheiro, peso, corpo, autoestima, sucesso. Tem várias aulas, todas da abordagem do 4. Só que as aulas gravadas, elas têm todas um exercício, elas são muito práticas. A gente tem todos os exercícios onde a gente usa hipnose, Theta Healing. Para quê? Para desbloquear essas crenças que estão armazenadas no nosso subconsciente. Então, todos os exercícios que tem dentro do curso, eles vão te ajudar na parte prática desse negócio, tá? Então, quanto mais conhecimento você vai tendo sobre a sua forma de ser, sobre as dores que você armazenou, sobre como liberar essas dores que você armazenou, mais você vai tirando essa coisa que fica pesado, sabe? Essa sensação de que é pesado, de que está sempre faltando algo, de que é difícil, de que eu não consigo, essa sensação de passar a vida sendo o patinho feio e chegar num lugar que você descobre que você é o cisne, porque é isso que você é. Eu vejo os perfis 4 nessa que o Silvanei falou, né, de síndrome do impostor, né, de, ai, né, as pessoas vão ver que eu sou uma farsa, que eu tenho algo de errado comigo. E sim, às vezes eu até lembro que eu ainda sinto isso, eu olho, meu Deus, será que eu sei fazer isso mesmo? Será que eu sou boa nisso? Mas logo eu já percebo, não, gente, é verdade. Então, quando eu vejo os 4 nessa síndrome de achar que são um patinho feio, cara, eu vejo tanto potencial desperdiçado, sabe? A Chay é um exemplo disso, né? A Chay está aqui assistindo a aula, eu gosto de usar ela de exemplo aqui, né? Porque a Chay veio fazer treinamento comigo há 5 anos atrás. E quando ela começou, ela nunca tinha participado de um curso de autoconhecimento. Foi o primeiro curso de autoconhecimento. E foi uma briga para se aceitar no perfil 4, mas a partir do momento que a Chay entrou no curso, ela descobriu que ela era perfil 4 e ela embarcou na jornada de autoconhecimento. Isso foi uma transformação que hoje eu olho para ela e digo, gente, eu tenho tanto orgulho de fazer parte, né? Porque ela transformou a vida dela, né? De alguém com 4 que vivia reclamando, que vivia sofrendo, que vivia em dilemas, né, com todo mundo, para estar num lugar de hoje ser terapeuta,
ter trocado de trabalho, ter encontrado o seu propósito, ter se encontrado, né, em quem ela é. E, cara, olha o potencial que os 4 têm, sabe? De ser incrível, né? De brilhar, né? Chay, conta pra gente, conta resume aí, como é que foi esse processo de sair do 4 raiz para hoje estar ajudando as pessoas, estar nesse lugar de compartilhar com as pessoas o que você liberou de dores, né? Porque você tinha muito problema com a família, muito problema com as pessoas à sua volta. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem esse processo. Eu vivia na reclamação, né? E era aquela coisa assim de achar que o mundo tava... a culpa era sempre do mundo, né? E aí eu ficava naquilo, tipo assim, eu não estava feliz mais onde eu trabalhava, mas eu também não fazia nada para mudar, né? Aí, quando eu conheci o Enneagrama, foi uma virada de chave, assim, né? E aí, o que eu vi? Que eu machucava muitas pessoas, né? E com a maneira que sendo um quadro sexual, né? E aí, quando eu comecei a fazer, a estudar e ver o meu perfil e me aceitar, né? Porque tem de se aceitar também, né? Foi quando deu essa virada de chave, né? E aí, tipo, o meu relacionamento com a minha família melhorou. Eu, como um quadro sexual, não estar no relacionamento era uma coisa que eu morria, eu tinha vergonha de falar para as pessoas, né? Hoje eu falo tranquilamente, né? Uma das coisas que eu mais uso hoje, que nem a Roberta falou, da intuição, eu acabei usando a intuição a meu favor, então, né? Hoje eu trabalho com as terapias integrativas, com o Theta Healing, é uma das coisas que me ajuda muito a minha intuição. Então, tipo assim, eu continuo ajudando as pessoas, né? Mas, assim, eu tive que olhar para mim, me aceitar e curar tudo isso, né? Tipo assim, é realmente muito profundo, né? E a Roberta foi, tipo, ela conheceu um antes, um durante e um depois, né? Ela fez parte de todo o processo, né? E, tipo, a minha eterna gratidão, porque foi assim. E quando eu fiz o curso de Enneagrama, eu nunca imaginei na vida que eu iria usar, que ali seria o primeiro passo para minha transformação. Nunca imaginei na minha vida. Obrigada, Chay. E é isso, porque a gente não faz ideia de quantas coisas se abrem na nossa vida quando eu curo as minhas dores internas. A gente não faz ideia de quanta coisa linda e maravilhosa tem para chegar na nossa vida quando a gente se permite mudar a nossa percepção, né? A Amanda falou aqui, né? Eu falei ali para ela que precisa se olhar para essa dor, gente. Com dor armazenada, se eu não tiver coragem de olhar para essa dor que está dentro de mim, ela vai ficar me atormentando a vida toda, ela vai me perseguir e é pesado demais viver com isso dentro da gente. Então, ela fala, é difícil olhar para isso, né? É difícil se colocar. É claro que é difícil, gente, é muito difícil. Né? Só que é muito mais difícil você viver e chegar com 75 anos, que nem a mulher que eu atendi lá, com o peso de ter passado a vida inteira acreditando numa coisa que não é verdade. Sendo que você tem uma oportunidade de tirar esse peso, e quando você tira esse peso, você fica tão leve que aparece tanta coisa maravilhosa na sua vida, desde relacionamentos, desde mudança de trabalho, que eu vejo as pessoas acontecendo, mudança de carreira, mudança de vida. Porque a partir do momento que você começa a viver mais leve, a minha vida, como tipo 4, ela tem um típico exemplo de tipo 4, gente. Eu nasci numa família no interior, que tinha 3 mil habitantes. Vivi uma realidade completamente difícil. A minha família perdeu tudo quando a gente nasceu, e quando eu nasci, não, eu tinha uns 3 anos de idade, e a gente começou a se mudar de casa em casa, e a gente morou em muito lugar que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, a gente não tinha comida. Eu passei por muitos e muitos dias onde eu ia dormir, eu perguntava para minha mãe se tinha comida, e ela dizia, não tem comida. Não tem, a gente vai ter que dormir sem comer. Meu pai bebia, e ele chegava bêbado da bodega e fazia a gente correr de casa, e a gente tinha que se esconder no mato, ficar com fome no mato. Então, vocês imaginem o tanto de dor e de raiva que eu carreguei de ter passado por tudo isso. Sabe? Eu vivi a minha infância, até os meus 10 anos de idade, um completo inferno. O meu pai batia na minha mãe, a gente tinha que sair correndo para proteger ela. Gente, é completamente desafiador.
viver uma realidade dessas. Com 15 anos de idade, eu saí de casa, fui morar sozinha, porque eu não queria mais viver aquela realidade, não queria mais viver aquilo, né? E eu achei que eu ia apagar meu passado. Então, eu fui morar numa cidade sozinha, peguei minha mochila, deixei todo mundo para trás, fui morar numa cidade sozinha e pensei, agora eu vou, né, crescer, agora eu vou apagar tudo isso do meu passado e vou ser feliz. Funcionou? Não, gente, não funcionou. Porque tudo aquilo que eu tinha vivido continuava dentro de mim. Tudo aquilo que eu tinha vivido continuava atormentando a minha vida, me trazendo relacionamentos difíceis, pessoas que me faziam mal, pessoas que me tratavam mal, eu não conseguia dar certo em nenhum trabalho, as pessoas me demitiam do nada, sem explicação. Então, tudo aquilo que eu tinha vivido e que eu não tinha resolvido, raiva, mágoa, dor, tudo aquilo estava dentro de mim. Tudo aquilo estava ali, sabe? Então, enquanto eu não tive coragem de olhar para o meu passado e resolver aquelas dores, a minha vida não foi para frente. Foi só quando eu entrei no autoconhecimento e um mundo novo se abriu de possibilidades, mas autoconhecimento de verdade, sabe? Profundo, onde você consegue olhar para isso. É que a vida começou a fazer sentido, é que a vida começou a andar, sabe? E hoje eu posso dizer que todas as coisas que eu coloquei no meu caderninho que eu queria ter na vida, eu tenho. Desde o relacionamento, que eu sempre sonhei. Desde morar no Rio de Janeiro, que foi o que eu sempre sonhei, né? Sair lá do meio do mato. Então, hoje, trabalhar com o que eu gosto, né? Ajudando as pessoas, estando aqui, né? Disponível para compartilhar o que eu aprendi. Então, gente, posso dizer para vocês que o autoconhecimento e principalmente essa percepção de mim, da minha personalidade, mudou minha realidade completamente. E como eu sou apaixonada por essa mudança que eu fiz em mim, eu comecei a perceber que o resultado que eu tinha com as outras pessoas dos outros tipos não era tão impactante quanto o resultado que eu tinha com as pessoas do tipo 4. Porque era como se a gente estivesse falando a mesma língua, sabe? A gente estava falando ali a mesma coisa. Então, eu comecei a... Não, a gente tem que criar um processo para os perfis 4, entenderem isso da forma com que eu estou entendendo. E é isso que é o Pulo do 4. É um curso completo para você entender a beleza de ser tipo 4. Gente, esse curso, então, ele tem muitas aulas gravadas, são mais de 30 aulas gravadas. E a gente tem aula ao vivo todo mês. Todo mês a gente tem uma aula ao vivo, né? A gente manda no grupo, programa no grupo, e tem uma aula ao vivo para quê? Para trocar ideias, trazer os desafios, trazer as dores, trazer o que está acontecendo, e a gente fazer uma troca. A gente sempre tem nessa aula ao vivo um assunto, sabe? Um ponto, e a partir desse assunto a gente vai respondendo dúvidas, conversando, trocando ideias. Então, esse é o meu convite. As inscrições, elas abrem hoje novamente para essa turma. Eu vou deixar o link lá no grupo do WhatsApp. Quem não tiver, vai estar lá no Instagram também. Quem quiser me chamar no Instagram, vai estar lá também no Telegram. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por terem participado dessa aula com a gente. Quem quiser continuar aprofundando nesse caminho, eu espero vocês dentro do Pulo do 4 para transformar vocês na maravilha que é ser perfil 4. Ok, gente? Quem quiser, já tira print e marca lá no Instagram que vocês participaram dessa aula incrível de tipo 4 e aceitem essa personalidade, sabe? Aceitem essa sua forma de ser. Aceitem que vocês são maravilhosos, não tem nada de errado com vocês. Nada de errado com vocês. A única coisa que tem de errado com vocês é a sua percepção sobre você mesmo. Você é incrível. Por favor, lembrem disso. Beijo, 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 beijo. Espero vocês lá no curso.